Agora meu tema vai ser cirurgias espinhais complexas, anestesia e controle da dor pós-operatória. Tá? Mesma coisa, né? Eu vou dar uma delineada aqui nos objetivos, o que a gente vai discutir, né? Primeiro, definir o que seria uma cirurgia espinhal complexa. Depois, eu vou falar sobre anestesia e neuromonitorização eletrofisiológica. E, por último, a analgesia pós-operatória. Então, assim, definição de cirurgia espinhal complexa. É toda cirurgia de coluna com 2 ou mais níveis, tá? Não necessariamente precisa ser uma cirurgia de escoliose para ser considerada por esses critérios, tá? As principais preocupações que a gente vai ter são o déficit neurológico e a persistência da dor, tá? Complicações dessa cirurgia. Toda cirurgia de coluna de 2 ou mais níveis já tem um percentual elevado, considerado elevado pela literatura dessas duas preocupações, tá? Por isso que a gente discute elas. Então, falando primeiro sobre a anestesia e a neuromonitorização eletrofisiológica. Tá? Para começar, para que serve a neuromonitorização eletrofisiológica? O objetivo é detectar alterações na condução elétrica motora e ou sensitiva em tempo real para diagnosticar precocemente possíveis lesões neurológicas reversíveis. Tá? Em cirurgia de coluna, essa monitorização é feita por um neurologista especializado que fica em sala com a gente do início ao fim. Então, para ilustrar aqui, para talvez alguém não tenha visto, o neurologista vai botar eletrodos, tá, no paciente, no córtex do paciente na periferia, aqui está mostrando a periferia, tá, com o objetivo de analisar a condução elétrica entre eles. O que ele vai ver? Ele vai ver um traçado, em que ele vai avaliar a qualidade do traçado, o sinal que a gente chama, depois de um estímulo, seja do córtex para a periferia ou da periferia para o córtex, dependendo se é motor ou sensitivo, um estímulo que ele vai dar, ele vai avaliar um tempo de latência, mostrando aqui do lado direito, tá? E um tempo de latência e a amplitude da onda, tá? O que a gente está preocupado é isso aqui, ó. Imagina que ele está avaliando a cirurgia, ele está vendo os sinais e de repente ele tem uma linha assim, ou uma linha menor assim, tá? No meio da cirurgia. Isso aqui pode ter 3 causas, tá? Isso pode ser causado por parâmetros fisiológicos, parâmetros farmacológicos ou por lesão cirúrgica. Tá? O neurologista está ali para ele conversar com a gente e participar da monitorização para poder avaliar uma possível lesão cirúrgica que seja reversível, o tempo dele de poder ser feito algo para reverter. Então, assim, começando, os parâmetros fisiológicos, né? Interessante que os conceitos na neuroanestesia se conversam, né? É basicamente a mesma coisa do conceito do Mantle, né? Que a doutora Cláudia falou. Todos esses parâmetros, qualquer parâmetro fisiológico que sai um pouco do normal, ele já vai estar interferindo com a condução elétrica. Tá? Então, mas os principais são esses aqui, né? Hipotermia, a hipotensão arterial, a hipercapnia, tá? Valores acima de 50 estão relacionados a uma boa diminuição do sinal, e a anemia principalmente aguda. Eles discutem, estou usando principalmente como referência esse guideline aqui, que também saiu do ano passado, da sociedade SNEC, que é a Sociedade de Neurocirurgia, de Neurociência, Anestesia e Terapia Intensiva, e eles discutem, né, quando você vai precisar transfundir. A questão é, se o sangramento ele for agudo, ele vai ser mais sentido do que um valor transfuncional certinho, né? Então, eles não batem o martelo, né? E a ideia é que a gente seja mais restrito, que a gente seja menos liberal com a anemia, com todos os parâmetros. Tá? Agora, uma outra coisa que interfere com o sinal são os parâmetros farmacológicos. Cada anestésico ele vai ter uma influência diferente na monitorização. Tá? Uma coisa importante, que eu vou repetir depois, mas eu já botei aqui, porque é uma coisa muito importante, se você estiver fazendo uma anestesia com monitorização, é evitar alterações bruscas de dose. Tá? Dependente do anestésico que você escolha. Para isso, a gente vai usar o BIS, o espectrograma, e a CF95 é um parâmetro que o neurologista ele pode avaliar. Tá? Caso o seu BIS você esteja com dúvida, você pode pedir para ele, é um número que se correlaciona com o BIS. Então, assim, para mostrar a influência dos anestésicos
sobre a neuromonitorização, eles fizeram esse estudo muito interessante que saiu em 2017, avaliando a influência do Propofol. Tá? Foram 28 pacientes submetidos à cirurgia de ressecção de tumor cerebral, que foi feita a técnica de craniotomia com o paciente acordado. A indução foi Propofol e fentanil, e até o Dr. Gustavo tinha falado, né, que eles fazem manutenção só com Propofol, foi o que eles fizeram. Tá? Eles consideraram o valor de bis e o sinal do potencial evocado motor, e eles mostram aqui, que é bem interessante, que ficou bem claro, que com um bis de 97, você tem um sinal dessa amplitude com essa latência e essa amplitude. A amplitude é do início ao fim da onda, de cima a baixo. Num bis de 65, você já vai ter uma diminuição da latência, um aumento da latência aqui, desde do estímulo até o início da onda, só que essa diminuição é pequena. Quando você tem, esse aumento da latência é pequeno. Quando você tem uns bis menores, você já começa a ver claramente aumentos da latência. E quanto maior a profundidade, mais profunda a anestesia, menor a amplitude também. Isso aqui está bem claro, eu achei bem interessante esse artigo para a gente entender isso. Eles mostraram uma correlação quase linear entre os valores de bis e os potenciais evocados. Tá? Então, um bis de 90, bis de 100, até um bis de 40, mais ou menos, que foi onde eles avaliaram, você tem a amplitude reduzindo e a latência aumentando. Então, assim, por que a gente está discutindo isso aqui, né? Porque a avaliação das ondas ela é subjetiva e comparativa. Então, o neurologista ele está avaliando aquilo ali em tempo real e comparativamente à onda que ele tinha antes. Tá? Seja a onda no início da anestesia, da cirurgia, antes da incisão, seja durante. Então, assim, para a gente começar, uma das coisas importantes, além de tudo que a gente faz na anestesia, para a gente fazer uma anestesia de qualidade para monitorizar, que tenha neuromonitorização, a gente precisa se atentar, para começar a cirurgia antes da incisão, ter um plano anestésico adequado. A gente não pode ficar correndo atrás do cirurgião e da cirurgia. E a gente, independente da técnica anestésica que a gente escolher, a gente precisa manter aquilo que a gente falou, os parâmetros fisiológicos e a profundidade anestésica constante, tá? Exatamente para evitar que isso aqui seja interpretado pelo neurologista como uma perda de sinal de causa cirúrgica. Tá? Então, assim, e aí a gente discute, entra em qual a alteração que cada anestésico causa na neuromonitorização, né? É o que eu falei, esse artigo aqui da SNAC, né, que é a Sociedade Americana de Neuroanestesia e Terapia Intensiva, e eles deram essas recomendações aqui, tá, para cirurgias complexas de coluna. Então, isso aqui tudo baseado neles, tá? A primeira discussão é entre você fazer anestesia venosa total ou anestésicos voláteis. A anestesia venosa total, segundo o guideline, é recomendável, é preferível, tá? Apesar disso, os anestésicos voláteis eles são compatíveis com uma monitorização de potenciais motores e sensitivos, desde que você use cães até meio e não haja déficit neurológico prévio. Tá? Já os opioides eles não interferem nos potenciais evocados sensitivos nem motores. Tá? A ressalva que o artigo faz é o remifentanil em doses muito altas, acima de 0,8 micrograma quilo minuto, que pode afetar os potenciais sensitivos. Os bloqueadores neuromusculares, segundo o artigo do guideline, devem ser evitados quando os potenciais motores estiverem sendo monitorizados. Mas uma ressalva é que doses baixas de rocurônio para facilitar a intubação, eles são compatíveis com a neuromonitorização. Até porque você vai fazer essa dose, normalmente você vai invadir o paciente, virar, então a incisão vai se dar 1h30 depois da intubação, 1 hora e meia depois, dá tempo de passar. Mas desde que você possa reverter se você precisar com Sugammadex. Na dúvida, você tem que poder reverter, senão é recomendável que não se faça. Os alfa-2 agonistas, eles não interferem no potencial, nem sensitivo, nem motor, com a ressalva de que a dexmedetomidina, ela, em doses acima de 0,8 micrograma quilo hora, pode interferir nos potenciais motores. Tá? A lidocaína, 1,5 mg quilo hora, não interfere nos potenciais sensitivos e motores. A cretamina, ela
nessas doses de 0,1 a 0,25 miligrama quilo hora não prejudica o sinal dos potenciais evocados sensitivos e motores. Pelo contrário, tá? Ela, em geral, ela vai intensificar aquela onda. Então, assim, pode ser feito um bolos, você pode usar a ketamina em bolos, pode fazer em infusão contínua. Você pode guardar a ketamina, a dose da ketamina que você vai fazer, para um caso em que, para fazer em bolos, num caso em que um caso mais grave, já com algum déficit neurológico prévio, e que você vai ficar em dúvida no meio da cirurgia, o neurologista avisou para a gente, avisou para o cirurgião, eles estão na dúvida, estão conversando, que é muito importante a gente conversar, a gente pode fazer uma dose de bolo de ketamina, que isso vai melhorar o sinal e pode ser que ajude ele a tirar a dúvida se aquilo ali tá, né, se precisa reposicionar um parafuso ou algo do gênero. Sempre lembrando que toda vez que tiver essa situação de perda de sinal, dúvida que o neurologista avisar para a gente tem que revisar aquela coisa dos parâmetros fisiológicos, farmacológicos, tá? Os benzodiazepínicos, eles costumam interferir nos potenciais evocados motores, tá? Pelo efeito relaxante muscular deles. Então, a gente evita fazer a pré-medicação, tá? Agora, terminei de falar sobre a neuromonitorização, vou falar sobre a analgesia pós-operatória. O mesmo artigo, ele discute, né, a importância da analgesia pós-operatória, porque nessa cirurgia a gente precisa objetivar menores níveis de consumo de opioide no perioperatório e menores índices de dor crônica, tá? Até porque é uma das principais problemas da cirurgia de coluna, né? Então, assim, em relação aos opioides, o remifentanil, segundo o guideline, é uma escolha razoável para facilitar a anestesia intravenosa total sem o uso de bloqueadores neuromusculares, tá? Que é, em geral, a técnica de escolha. Tá? Remifentanil e propofol sem um bloqueador neuromuscular. Então, eles consideram isso, né? Que é razoável você usar. Tá? E que doses de 0,16 a 0,3 micrograma quilo minuto não parecem causar hiperalgesia. Né? Como o Dr. Gustavo falou, também é um pouco paciente dependente, as doses não parecem fazer tanta diferença, mas nessas doses aqui, eles poderão afirmar no guideline isso. Tá? Já a metadona, ela apresenta redução no consumo de outros opioides em até 72 horas. Tá? Eles recomendam, pelo guideline, fazer 0,15 a 0,2 miligrama quilo intravenoso no intraoperatório, mas existe uma preocupação quanto à depressão respiratória e o prolongamento do intervalo QT. Tá? É uma droga que tem sido introduzida mais recentemente e que ainda é muito questionável, né? Ainda falta um pouco de consenso. Apesar desse guideline ele ter recomendado, existem outros guidelines, por exemplo, da Sociedade Europeia, que não recomenda. Agora, saindo dos opioides, falando de analgesia multimodal intravenosa. Agora, de novo, né, a gente vai repassar os anestésicos, né, mas aí eu botei em ordem dos que têm mais evidência científica. Tá? Então, assim, a ketamina é o mais promissor, né? Os estudos que estão saindo, eles estão mostrando redução comprovada do consumo de opioide em até 24 horas e uma redução potencial, foi um estudo randomizado, mas ainda não está com um N super estabelecido, mas com uma tendência bem forte de reduzir redução potencial de consumo de qualquer analgésico e dor crônica em 6 e 12 meses após a cirurgia. Então, eles estão acompanhando esses pacientes com um tempo mais prolongado e a ketamina, nos estudos de curta duração, dos estudos cada vez mais prolongados, eles mostram essa redução, que é um efeito muito desejado na cirurgia de coluna, né? A dose recomendada é um bolo de 0,1 a 1 miligrama quilo e a infusão de 0,1 a 0,25 miligrama quilo hora, que pode ser mantida no pós-operatório. Bom, agora a dexmedetomidina, que também tem
um razoável interesse por parecer ser uma boa droga adjuvante com efeito analgésico. E tem vários outros efeitos legais, né? Ele reduz o consumo de hipnóticos e opioides no intraoperatório, reduz a incidência de náusea e vômitos no pós-operatório, provavelmente está interligado, e reduz o consumo de opioides no pós-operatório. Tá? Existe uma preocupação, né, a gente já discutiu isso, com o risco de bradicardia e hipotensão, tá? Principalmente com o uso de doses de ataque. Tá? Então, pode fazer também, o guideline não contraindica, mas tem que tomar bastante cuidado. Tá? E a dose recomendada é de 0,3 a 1 micrograma quilo-hora. Com aquela ressalva de que acima de 0,8 você pode ter efeito na neuromonitorização. A lidocaína, ela comprovou redução no consumo de opioides em 24 horas de pós-operatório e ela pode ser usada com bolos de 1 a 1,5 mg quilo, seguido de 1 a 1,5 mg quilo-hora. Tá? Os anti-inflamatórios, uma única dose no intraoperatório reduz o consumo de pós-operatório de analgésico, de opioide no pós-operatório imediato. Mas existe uma preocupação com o risco de pseudoartrodese, que é uma complicação das cirurgias de artrodese, tá? Então, uma complicação temida, então eles acabam evitando a manutenção do anti-inflamatório. Quando é recomendado fazer até 3 dias, mas enfim, alguns cirurgiões não gostam de usar. Mas se você mantiver, você vai ter efeitos analgésicos, tá? Não existe comprovação de que isso vai reduzir dor crônica, nada disso. Tá? Os gabapentinoides, a pregabalina e a gabapentina, eles apresentam resultados conflitantes. Não existe uma comprovação de benefício, tá? E existe uma preocupação quanto à sedação excessiva no pós-operatório, com risco até de depressão respiratória. Então, também eles não recomendam, tá? Não é contraindicado, mas se for feito, com cuidado. Bloqueio de neuroeixo. Existe essa opção, você pode fazer, até o cirurgião pode fazer sob visualização direta no final, né? Uma raquianestesia com morfina, em doses um pouquinho mais altas do que a gente está acostumado na discussão de morfina na RAC. Até 0,1 foi o que ele usou, mas assim, 0,2, 0,3, 0,4, tá? Porque é uma cirurgia com potencial álgico maior, né? Então, assim, a gente vê diferença quando a gente faz doses menores, alguns pacientes não têm o mesmo efeito analgésico, tá? Mas, de qualquer forma, pelo guideline, essa dose reduziu o consumo de opioide no pós-operatório imediato, mas é óbvio que existe uma preocupação quanto à depressão respiratória. Então, tem que ser feito pós-operatório em CTI, cuidado quanto a isso, avisado. Tá? A analgesia peridural com Rope 02, ela reduziu o consumo de opioides, reduziu náusea e vômitos pós-operatórios e facilitou a mobilização precoce. Tá? Então, assim, parece ser uma droga, parece ser uma opção muito, muito legal, né? Só que existe uma preocupação, né, até vindo muito dos cirurgiões e da capacidade da gente conseguir avaliar lesões neurológicas no pós-operatório imediato, tá? De uma dose de anestésico local ali poder causar algum grau de bloqueio motor sensitivo, isso confundir. Então, assim, ela tem bons resultados, mas aí depende da equipe, se a equipe topa fazer ou não, tá? E os bloqueios periféricos, né? O guideline ele fala de 2 bloqueios, o paravertebral, reduzindo o consumo de opioides em 24 a 48 horas, e o eretor da espinha, reduzindo o consumo de opioide em 6 horas. Né? Mas eles fazem a ressalva também que não existem muitos estudos com tempos maiores e que ainda não existe comprovação suficiente para eles recomendarem fortemente o uso de bloqueios periféricos. Tá bom? A questão dos bloqueios periféricos na cirurgia de coluna é um pouco a questão da previsibilidade dela pegar todos os níveis que vão ser feitos, né, da dispersão da droga, né, a peridural vai ter uma dispersão muito mais previsível. Tá? Essas foram aqui minhas referências principais. É isso.